Bom, a gente vai passar agora para a Mariana. Mariana, a gente sabe que a temática de gênero é unânime e, na prática, a gente tem todo dia esse desafio de trazer a questão de gênero para o centro dos negócios, para o centro da nossa vida, e enfrentamento à violência contra a mulher é um presente em toda a nossa vida, né? E eu vejo que vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso nessa área. Então, eu queria que você compartilhasse um pouco o que o Movimento Mulheres Mais B se propõe, como é que vocês estão usando os negócios de impacto nessa agenda. Obrigada, Célia. Boa tarde, pessoal. Bom, meu nome é Mariana, eu sou empreendedora de um negócio social chamado Raízes de Desenvolvimento Sustentável. A gente trabalha há 12 anos na ponta, desenhando e implementando projetos, principalmente com mulheres, para a geração de renda com uma pegada identitária. Então, é muito turismo, artesanato, gastronomia, agroecologia ou cultura envolvido, né? Mas, enfim, eu não estou aqui para falar só, né, do meu negócio, e sim de outros 19, que somos hoje 20 empresas B lideradas por mulher no Brasil. E para começar a falar sobre isso, eu queria saber aqui, queria que levantasse a mão, quem aqui sabe o que é o Sistema B? Olha, que coisa boa, a grande maioria sabe. Bom, então é bom que eu posso gastar pouco tempo falando disso, que o tempo aqui é curtinho, né? Se você não sabe, precisa saber. E quem não sabe, precisa saber, as informações estão todas disponíveis, entrem no site. E, enfim, o Sistema B tem tudo a ver com o que a gente está fazendo aqui esses dias, né, com aquela imagem que a Célia mostrou aqui, quais são esses novos players, né, e como que as empresas elas estão tendo um novo papel nessa economia que a gente quer, né? Porque realmente a gente ser pautado só pela parte financeira é totalmente insustentável, né? A gente está falando de um tripé aí de sustentabilidade que por muitos anos as empresas estão pautando sucesso só pelo lucro. Então é claro que não vai dar certo, né? E não está dando. A gente está com desigualdade crescente, a gente está com problemas climáticos aí enormes, então a gente precisa repensar essa definição de sucesso e repensar a nossa atuação. Então, o Sistema B basicamente faz isso. No mundo, já são quase 2.500 empresas. Aqui no Brasil, são 107. E a gente se aproximou, né, das mulheres, as mulheres que lideram, mas hoje o número é muito pequenininho, né? A gente é um movimento recente também. No final do ano passado que a gente começou a dialogar sobre como a gente pode se apoiar e como que a gente pode criar um movimento para mais mulheres liderarem empresas ou mais mulheres dentro dessas outras 107 empresas assumirem cargos de liderança e mais empresas que são lideradas por mulheres se tornarem B. Enfim, tem uma série de desafios aí, né? E por que a gente fez isso, né? Basicamente, a gente começou esse movimento porque a gente percebe que as mulheres ainda precisam de impulso. E aí a gente está falando em vários níveis, né? Muitas vezes, quando as pessoas veem essas empresas, pensam assim, mas vocês já estão liderando negócios que já estão até certificados, né? Então está tudo bem. Não, não está tudo bem, né? A gente tem ali, por exemplo, um número que menos de 2% dos recursos de fundo de participação investem em empresas lideradas por mulheres. Ou seja, quase nada, né, gente? E aí o que a gente vê é que, por exemplo, o Sebrae libera para a gente um número de que hoje a gente tem mais mulheres empreendedoras do que homens empreendedores no Brasil. Só que o que a gente tem nessa realidade é que 48% das mulheres empreendem por necessidade, enquanto que só 37% dos homens. Então, as mulheres, elas estão empreendendo em condições piores, né? E o que a gente percebe, a gente vê isso aqui também, nesse número, que 88% de todas as famílias cadastradas em programas do governo, né, de bem-estar social, 88% tem mulheres como chefe de família. Então, por que essas mulheres estão liderando tantas famílias e estão ganhando tão pouco? E por que esses negócios que estão, né, sendo geridos pelas mulheres e que têm mulheres em cargo de chefia, ainda assim elas ganham 25% menos que os homens? Então, tem um gap aí, tem uma diferença, né? E uma coisa também que eu acho que é importante a gente ressaltar, que nas grandes empresas brasileiras, que é um outro número que eu trouxe desse mesmo estudo, das 250 maiores empresas brasileiras, só 2% tem mulheres presidentes. Então, a gente, nas duas pontas, né, tanto na liderança quanto no microempreendedorismo, as mulheres estão em desvantagem. E aí, por isso que a gente pensou que a gente precisa de dois movimentos ali, né?
que é um movimento interno e um movimento externo. A gente precisa se apoiar enquanto empreendedora, que não está favorável, não está fácil. A gente, na verdade, o que a gente percebe é que as mulheres, elas têm menos voz, e isso é uma coisa, é um viés muito inconsciente da nossa sociedade. Então, as pessoas não fazem por mal, né? Mas é porque a gente foi criado para achar que os negócios femininos podem ser negócios menores, né? Podem ser negócios menos importantes, né? Uma prova disso, um outro número, é que a metade dos negócios no Brasil de serviço, que são liderados por mulheres, eles estão só em 4 áreas, que é na área de serviços domésticos, beleza, buffet e varejo de roupas e sapatos. E isso vem de uma cultura nossa de que as mulheres não se arriscam nas outras áreas, né? Então, isso é muito complicado. A gente tem uma colega B aqui, da Casa do Futuro, que está na construção civil, mas isso é uma coisa difícil. As mulheres, elas têm barreiras ainda maiores para entrar nessas áreas. Então, a gente pensou muito esse movimento nesse sentido. Primeiro, de se apoiar como empreendedoras, como que a gente pode se ajudar para que as empresas de mulheres sejam maiores e alcancem mais resultados. E também para apoiar outras mulheres a empreenderem também, que vários desses negócios estão conectados com isso. E é daí também que a gente tem uma outra questão, né? Se a gente está falando, enquanto empresas B, né, de negócios que mudam o mundo, se a gente está preocupado no impacto, a gente tem que pensar também que o empreendedorismo feminino impacta positivamente o mundo. Por quê? A gente tem ali uma frase de Yunus, né, que as mulheres querem construir algo relevante para o futuro com seu dinheiro. Uma das estratégias que o Yunus fez nos empréstimos dele, né, foi exatamente priorizar, na verdade, só trabalhar com empréstimo para mulher, porque ele percebeu que ele estava gerando um impacto social muito maior, porque a mulher, ela investe na sociedade, ela vai investir na educação do filho dela, ela vai pensar muito mais no compartilhamento. Então, a gente tem que pensar nisso também, né? Como que um dinheiro investido na mulher, ele vai criar o que a gente precisa, que é essa flexibilidade, essa resiliência e esse cuidado com o planeta e com o que a gente precisa construir junto. E tem mais uma frase ali também: quando uma mulher empreende, tem retorno, ela gera um ciclo de crescimento ao seu redor. Então, eu acho que a gente está falando muito aqui de potencializar e de multiplicar, né? A gente viu isso na fala da Dínamo, a gente viu aqui como que a gente, né, não só investe um dinheiro de filantropia que some, mas a gente investe numa coisa que se multiplica, e a gente acredita muito que investir em mulher é um investimento que multiplica. E aí a nossa mensagem é essa. A gente hoje, né, aí por que, né, que a gente, um grupinho de 20 e poucas mulheres hoje, por que a gente quis compartilhar isso aqui? Porque a gente acredita muito que são as pequenas iniciativas que mudam o mundo, e principalmente se a gente estiver conectado em rede e fazendo juntos. Então, a gente quer inspirar e quer estar conectado com outras iniciativas que estão indo por esse caminho também. Parabéns, Mariana. Eu tenho muito orgulho de ser do Conselho do Sistema B na América Latina. Tem várias empresas B aqui nessa sala. Eu acho que, para aqueles que não conhecem, tem vários caminhos para ser B, né? O B vem de Beneficial Corporation. Estou olhando para a sua cara, que você que é um dos que não pareceu não conhecer, mas é de uma empresa que quer não ser a melhor empresa para o... Como a gente fala? Não é a melhor... para o mundo, né? Então, ser a melhor empresa para o mundo. Mas você pode seguir um caminho mais B, você pode medir o impacto, a certificação. Então, tem vários movimentos e tem esse olhar sistêmico, de academia B, advogados B. Então, acho que tem um caminho sistêmico para a gente também trazer essas empresas que estão fazendo esse movimento. Então, parabéns aí pelo trabalho.